sou muito baixinha, né? Então tem que subir, né? Tem que subir um bocado, porque senão fica ruim. Nós estamos numa casa, Vicente de Paulo, né? E para iniciar, porque tudo tem o seu início, uma boa noite a todos, e é com muito prazer, é com muita alegria que estamos pela primeira vez nesta casa. Já moramos aqui na região há mais de 4 meses e é a primeira palestra que fazemos nesta casa, que é desta região. Fomos convidada pela presidente Noemi, tá certo o nome hoje, né? Noemi. E é com muito amor que escolhemos como tema perdoar é preciso. Porque o perdão é um dos mais singelos e importantes ensinamentos de Jesus. E a respeito desse dever cristão, relata-nos o espírito de Leon Tolstói, através da psicografia da Célia Xavier Camargo, que havia um rapaz pobre, infeliz e necessitado de tudo. Ele nascera de uma família paupérrima, em que cada um, para sobreviver, tinha que cuidar de si próprio. Era rejeitado por todos, nem mesmo a mãe o amava. E os outros membros da família, o pai e os 2 filhos, o desprezavam. Sequer conversavam com ele. E a mãe, infeliz mulher, ignorante, supersticiosa, ela acreditava que aquele filho, nascido de suas entranhas, representava o castigo divino por sua conduta moral desregrada na mocidade. E em virtude disso, ela o odiava. Odiava aquele ser abjeto, nascido do seu corpo sadio, formoso, e que a envergonhava perante toda a aldeia. Jazão era o seu nome. Jazão era também o divertimento de todos, pois a sua figura provocava repulsa e medo. E ele contava apenas com 25 anos de idade. E nesta fase juvenil, como todos nós sabemos, quando o coração floresce em esperanças, quando a alegria, a beleza andam juntos, ele era a antítese de tudo isso. Ao caminhar, o corpo era todo desengonçado, balançava como um boneco de pano. E os braços muito compridos caíam ao longo do corpo ou faziam gestos desconexos. E a cabeça, algo desenvolvida, parecia enterrada no pescoço, curto e grosso, e os cabelos desciam até os ombros e estavam sempre sujos e desgrenhados. E de toda a sua fisionomia extravasava um ar de imbecilidade, com aqueles olhos que dançavam
nas órbitas. Ele não falava, a não ser por grunhidos, uma vez que era surdo, mudo de nascença. E crescera o infeliz sem quaisquer cuidados que representassem o carinho e a solicitude maternas. Ele andava sempre imundo, esfarrapado pelos matos, comendo o que lhe davam de esmola e dormindo numa cama de palha miserável que a própria mãe colocara num cômodo pequeno e desajeitado no fundo do quintal. E ali Jazão entrava e saía sem que ninguém tomasse conhecimento dele. E ele, vivendo em completa solidão, ele era tratado como um animal e tido como um idiota, pois ele não podia se expressar e dizer tudo o que sentia. Então acreditava-se que não entendesse nada ao que se passava ao seu redor. E muitas vezes ouviam-se os seus grunhidos de dor ao voltar machucado das ruas, apedrejado pelas crianças, pelos jovens e até por adultos desocupados. Nessas horas, o pobre coitado recolhia-se no seu quartinho e, se alguém pudesse vê-lo, perceberia que grossas lágrimas lhe desciam pelo rosto disforme e que ele sofria muito. Mas apesar das suas dificuldades, do seu aspecto, Jazão possuía coração, como qualquer outra pessoa. E ao contrário do que se acreditava, ele tinha percepções, tinha sentimentos, compreendendo tudo o que se passava em sua volta. E ele meditava com frequência na solidão do seu mísero aposento, olhando as estrelas da janela profundas no céu, sem saber as razões do seu sofrimento. Por que teria a vida tão difícil e um fardo tão pesado? Por que ninguém o amava? Por que nem mesmo a mãe o queria? E ele via as outras pessoas cercadas pelo carinho dos entes queridos e seu coração se confrangia. E não raro, ele avançava sobre as pessoas, grunhindo assustadoramente, apenas para que elas o deixassem em paz. No fundo, Jazão era dócil e gentil. Por essa época, ele começou a notar, pelo comportamento das pessoas, que algo diferente estava ocorrendo. Os rostos das pessoas se iluminavam ao conversarem entre si, e logo mais essas pessoas caminhavam juntas para algum lugar. E certo dia, Jazão resolveu segui-las. Curioso, mas ele mantinha uma certa distância para evitar que, percebendo a sua presença, elas o esborraçassem, como sempre acontecia, e se surpreendeu com um número cada vez maior de pessoas que surgiam de todos os lados e se dirigiam para um mesmo ponto. Percebeu também
outra coisa, que aquelas pessoas, vendo-o, não reagiram, como de costume, desprezando. E ele, aos poucos, então, não se sentindo rejeitado, foi perdendo o medo e caminhando ao lado delas, satisfeito e tranquilo. Houve até uma mulher que, condoída por certo do seu aspecto, e adivinhando que ele estaria com fome, deu-lhe um bom pedaço de pão. E Jasão comeu feliz e agradecido. Bem, afinal, chegaram a um lugar onde se encontrava um número incalculável de pessoas sentadas no chão, ansiosas. A multidão estendia-se a perder de vista, e ele estava cada vez mais admirado e curioso, identificando intimamente que algo de muito importante estava para acontecer. Acomodou-se também, sentou ao chão, como pôde, e dispôs-se também a esperar. Não demorou muito, e ele viu um grupo pequeno de pessoas que se encaminhavam para uma elevação do terreno. E no meio dessas pessoas, vislumbrou um homem de majestática beleza, em cuja cabeça o sol incidia, respingando reflexos dourados em seus cabelos, de estatura elevada, impressionava pelo porte altivo e pela expressão de bondade e paz que irradiava do seu rosto e de toda a sua pessoa, atraindo a atenção de todas as pessoas que estavam ali. Em seus olhos azuis havia tal magnetismo que deixou Jasão extasiado. E este homem olhou ao derredor, sentindo a multidão magnetizada e levantando as mãos diáfanas, começou a falar. Sua voz soava clara, nítida, com tonalidade inconfundível e única, sendo ouvido até pelos que estavam mais distantes. E Jasão ansiava ouvir aquele mensageiro, diferente de quantos ele já havia conhecido até então. E coisa singular, logo em seguida, ele passou a compreender perfeitamente o que estava sendo dito, apesar da sua deficiência auditiva. Ele não sabia como estava ocorrendo. Ele ouvia simplesmente. E na acústica da alma, a mensagem daquele ser admirável ficou gravada com tintas indeléveis. E o profeta dizia: bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bebendo avidamente aquelas palavras consoladoras, Jasão olhou para os lados e percebeu que todos estavam igualmente extasiados. Ele viu as lágrimas que corriam do rosto de todos,
tal qual acontecia com ele, enquanto que uma sublime luz de esperança brilhava nos seus olhos. E o profeta continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E plenamente satisfeito, Jasão suspirava, pela primeira vez, gozando de paz e consolação. E ele percebia que durante toda a sua vida tão sofrida, ele ansiara ouvir aquelas palavras que pareciam serem ditas especialmente para ele. E continua o profeta: bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E a beleza daquelas palavras caíam na alma de Jasão, naquela alma torturada, como bálsamo consolador. E muito mais coisas disse aquele mestre em dias de tão grandes ensinamentos e gratas recordações. As lágrimas desciam pelo rosto de Jasão, lavando-lhe o interior atormentado. Ele não conseguia parar de chorar, mas era um choro manso. Era um choro manso e resignado, e uma doce paz o dominava por inteiro. Quando o Rabi parou de falar, muita gente acercou-se dele para ser curado. E ao impor as mãos sobre a cabeça do enfermo, este ficava logo completamente bom e se afastava aos gritos de alegria. Jasão, porém, não ousou se aproximar. Como? Ele, um infeliz, obscuro, sujo, maltrapilho, sem valor, poderia aproximar-se daquele profeta, que é a luz do mundo? Não teve coragem. E a multidão, então, começou a dispersar-se, retornando cada qual para uma região de origem, e Jasão, conquanto sem vontade nenhuma de deixar o Rabi, também demandou a estrada que o conduziria para casa, pois não tinha mais nada para fazer ali. Mas ele caminhava tão lentamente, ainda sob o encantamento das palavras do profeta, quando ele percebeu, pelas vibrações do solo atrás de si, um ajuntamento de pessoas vindo em sua direção. O que ele fez? Ele postou-se à margem do caminho para que o grupo pudesse passar. Mas, para surpresa sua, ele viu entre as pessoas que vinham o Rabi, que se aproximava com seus discípulos e, com o coração aos saltos, envergonhado da sua presença indesejável, Jasão procurou encolher-se o mais possível
tentando passar despercebido. Abaixou a cabeça e, estendendo-a sobre aqueles braços longos, e de repente notou, com assombro, que alguém estacara a seu lado. Mas sem erguer a fronte, ele olhou, viu os pés empoeirados, calçados com alpercatas. Temeroso, levantou a cabeça e, ó, maravilha das maravilhas, era o Rabi. Era o Rabi em pessoa, que estava ali à sua frente, a fitá-lo com carinho infinito. O Messias colocou-lhe a mão levemente sobre a cabeça, enquanto lhe falava de alma para alma, sem que nenhuma palavra fosse pronunciada. Não obstante, Jasão entendia perfeitamente o que estava sendo dito, apesar de ser mudo e surdo. Confia, ama, perdoa. Foi apenas um segundo. No momento seguinte, o Rabi prosseguiu seu caminho, acompanhado dos discípulos, enquanto Jasão permaneceu ali, parado, estático, sem coragem para continuar a jornada. Ainda estava muito emocionado e sem coragem de caminhar para a sua aldeia, onde seria recebido com os mesmos afastamento, com as mesmas maldades, e ele tomou uma decisão. Não retornaria mais para o seu tugúrio. Não sentiria mais falta de lá, do seu tugúrio. Ninguém também sentia a sua falta. Aquele dia havia sido o dia mais importante de toda a sua vida e ele decidiu que não poderia mais afastar-se de Jesus. A partir de então, onde quer que o mestre estivesse, ele estaria por perto. Mas ele mantinha sempre uma distância conveniente, porque ele não desejava incomodar as pessoas. As pessoas se incomodavam com a sua presença. Muitas até sentiam medo dele. E grunhindo de prazer, ele acompanhou Jesus. Ele acompanhou Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, porque seu Rabi estava sendo reconhecido pelo povo como um profeta de sua raça. Na semana seguinte, o mestre foi preso. E Jasão ficou nas imediações da prisão, desesperado e aflito, mas foi escorraçado pelos soldados, que também temiam sua presença. E no dia da crucificação de Jesus, ele acompanhou todo o trajeto em lágrimas e grunhidos de dor, desejando ter poder para salvar seu querido mestre das mãos dos seus algozes. E ele permaneceu ao lado de Jesus, perdido no anonimato da multidão, até o momento final. E foi com sofrimento atroz que se afastou do monte da caveira, após tudo consumado, para abrigar-se da tempestade que escureceu o céu
transformando o dia em noite. E não tendo mais o que fazer, não tendo mais para onde ir, por muitos dias ele perambulou sem destino pelas estradas poeirentas, até resolver voltar para a sua aldeia, onde ele foi recebido com as mesmas zombarias e gracejos costumeiros. Que falta lhe fazia o querido mestre. Agora, mais do que nunca, sentia-se solitário e infeliz. Mas nada o incomodava, porém, porque ele lembrava-se das palavras de Jesus e sabia que era ali, no meio do seu povo, que precisava colocá-las em execução. Confia, ama, perdoa. E essas palavras continuavam a repercutir em seu íntimo como um divino convite à mudança de vida. Confia. Sim, ele compreendia agora que precisava confiar em Deus, aquele Pai bom e misericordioso, que ama todos os seus filhos indistintamente. E agora sentia-se amado pelo Pai, conforme tantas vezes ouvira Jesus afirmar, e uma fé profunda inundava sua alma. Mas ele precisava, contudo, ele mesmo, amar as outras criaturas, como o Mestre também ensinara: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, dissera Jesus. Então ele percebia agora, analisando os seus sentimentos, que também ele, revoltado com sua situação, nunca amara ninguém. Procuraria remediar isso. Perdoa. Sim, precisava aprender a perdoar aqueles que o magoavam. E o Rabi fora mais longe ao falar sobre o amor, afirmando que deveríamos estender o amor até aos inimigos, fazendo o bem aos que nos odeiam, bendizendo os que nos amaldiçoam e orando pelos que nos perseguem e nos caluniam, para sermos filhos de nosso Pai que estás nos céus. E disse mais o Messias, que deveríamos nos reconciliar com os adversários enquanto estivéssemos a caminho. E ele meditou muito no silêncio do pobre quarto e compreendeu que se Jesus não estava mais fisicamente entre os homens para demonstrar o seu amor por ele, por Jesus, ele deveria exemplificar tudo o que ele ouvira da sua boca. Naqueles dias felizes, às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, Jerusalém, Betsaida ou qualquer outra cidade, fosse nas sinagogas, nas ruas, nas praças ou nos montes. E a partir de então, modificou completamente o seu comportamento. Agora tinha algo a seu favor. Desde o dia do encontro com Jesus, ele podia escutar mentalmente o que lhe dizia. Ele não escutava com os ouvidos do corpo, mas entendia com os ouvidos da alma. Compreendia que o mestre também não o curara fisicamente, porque com certeza eles já
tinha uma cruz para carregar. Isso não o incomodava nem um pouco, pois recebera muito mais com a presença do Mestre, que lhe dera resignação e coragem para prosseguir na sua vida com os ensinamentos que ficaram gravados para sempre em sua memória. E agora, quando alguém se aproximar, Jasão o recebia com um sorriso. Quando uma criança trazia uma pedra para lhe jogar, ele oferecia uma fruta silvestre que havia escolhido no mar, pelas imediações, estendendo o braço alegremente. E não guardava mais rancor, não guardava mais mágoa de ninguém, compreendendo que a maneira de proceder das pessoas era ditada pela ignorância das leis da vida. E assim, dentro de pouco tempo, o ambiente estava totalmente diferente. Perplexos, a princípio, aos poucos, os habitantes da aldeia foram percebendo que Jasão não era mau, que apenas não podia se expressar com as outras pessoas. E compreenderam também que ele era inteligente e que entendia tudo, que não era imbecil como julgavam. E passaram então a tratá-lo com respeito e a consideração que ele merecia. Mas somente a sua família insistia em considerá-lo um idiota. Algum tempo depois, a mãe de Jasão ficou doente e caiu de cama para não mais se levantar. Todos fugiram, inclusive o pai e os irmãos, temerosos do contato. Contudo, o filho desprezado, o filho não amado, permaneceu à sua cabeceira e cuidou dela até o dia em que o Criador a chamou para o mundo espiritual. Antes, porém, ele ouviu as palavras de despedida de sua mãe, que lhe dizia com dificuldade: meu filho, compreendo agora, meu filho, como fui injusta com você, Jasão. Não te amei como deveria. Não cuidei de você como mãe amorosa. Todavia, filho, agora passei a ver o tesouro que tens no coração. Perdoa-me, meu filho. Se puderes, perdoa-me. A agonizante estendeu os braços e ele, pela primeira vez, depois de 25 anos de idade, em choro convulsivo, abraçou a mãe, espremendo todo o seu carinho naquele gesto de amor tanto tempo represado. Mas nesse instante, Jasão percebeu que densas nuvens de mágoa se desfaziam, libertando-os finalmente das amarras do passado. Com um sorriso feliz, a mãe exalou o último suspiro. Ainda alguns anos viveu Jasão, agora completamente modificado, tentando fazer o máximo
para todas as pessoas que o procuraram e doando amor como seu mestre Jesus ensinara. E quando ele também deixou o corpo, a pobre vestimenta, tão disforme, tão desajeitada, que por tantos anos usaram, sentia-se leve, sentia-se feliz. Jasão podia ainda ouvir, acompanhadas por melodias celestes, as palavras de Jesus, repetidas por vozes do infinito, como no dia inesquecível do Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus amigos, meus irmãos, a história da vida de Jasão, contada por Leon Denis, apontou, como vimos, itens tão significativos sobre a compreensão e especialmente sobre o perdão, que nós não conseguimos deixar de fazer algum comentário. Porque nós percebemos nos fatos relatados por Tolstói o quanto o perdão é necessário para todos nós, independentemente do quanto nos sentimos lesados ou desprestigiados com a atitude negativa sofrida, porque é do nosso próprio interesse perdoar, para sermos perdoados. Não perdoar e estacionar na frequência de desequilíbrio e do ódio, da mágoa e do ressentimento é permitir que uma ação externa tenha o poder de provocar distúrbios demorados e destruindo o nosso interior. É o mesmo que sofrermos uma queimadura e permitirmos que o objeto cáustico se mantenha no agravo da queimadura provocada. Jesus já sabia dos inúmeros gravames, que os ressentimentos produzem na alma humana e que somente o perdão seria capaz de libertar a criatura da escravidão de suas mágoas ou de seus remorsos. É o caso, por exemplo, da célebre passagem da mulher apanhada em adultério. Os homens queriam apedrejar, e o mestre os repreendeu, dizendo: quem de vós nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém ousou atirar pedra nenhuma, porque todos já haviam errado. Jesus simplesmente tocou-lhes a consciência. Jesus tentava abrir a mente das pessoas para o cumprimento das leis de Deus, e que perdoar é dever de todo ser humano. E esse ponto é tão importante na medida em que todos desejamos ser perdoados por nossos erros, mas nem sempre perdoamos as faltas cometidas pelos semelhantes contra nós. É o princípio de justiça. Se eu quero ser perdoado, eu terei de perdoar. E na mesma medida que eu medir o outro, eu também serei medido. Um outro ponto
apontado por Jesus se refere ao perdoar sempre. Sempre. A resposta que ele deu a Pedro, de que deveríamos perdoar 70 vezes 7 vezes. Tipifica que o perdão deve ser uma praxe do ser humano e que não haveria limites. E o perdão não pode ser uma porta que se abre e que se fecha nos nossos caprichos. Ele é de cunho transcendente espiritual e faz parte dos cânones das leis divinas. Uma vez que seja que não perdoamos, já produzirá em nós uma imensa energia rancorosa do ressentimento, desequilibrando a harmonia da mente. Então, perdoar é ter o perdão como hábito sadio de higiene espiritual. É estar aberto para a compaixão. É não considerar o perdão um ato. Isso apenas para espírito elevado. Se Jesus ensinou, é porque todos temos plenas condições de perdoar e de sermos perdoados. A proposta do mestre era perdoar a amigos e inimigos. Ele deu o exemplo disso ao perdoar as indecisões de Pedro, o ato impensado de Judas e de todos aqueles que o caluniaram, perseguiram e covardemente o mataram. Então, no final de sua existência, ele, Jesus, rogou a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sabia do atraso espiritual da humanidade. Um outro ponto importante que podemos ressaltar é que devemos também não só perdoar os outros, mas a nós próprios. Igualmente. O que é? É o auto-perdão dos nossos erros. Então, psicologicamente, o auto-perdão evita que venhamos a penetrar na terrível zona do remorso, destruidor de todo um sistema de equilíbrio psíquico. E é por causa dos severos complexos de culpa que surgem as perigosas psicoses, como as esquizofrenias e os demais transtornos de comportamento. A bondade repara a falta e o remorso destrói a alma. E Jesus via a fundo a alma humana e compreendia a ignorância dos que erram e dos que praticam uma série de atos impensados na vida. Por isso, o importante é evitar a repetição de erros que irão prejudicar o indivíduo no futuro. Nós sabemos, que a morte não nos livra dos nossos inimigos e que pode este inimigo nos perseguir com seu ódio, mesmo depois de ele ter deixado a terra. São os casos graves de obsessões. Foi por isso que Jesus ensinou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles. E é mais do que em qualquer lugar do mundo. É no convívio familiar que somos constantemente chamados a perdoar, conseguir a paz,
os membros da família é crucial para a paz exterior de todos. Isso porque a família é um sistema aprimorável. E como tal, a conquista do perdão em seu meio é um ato de aperfeiçoamento do grupo familiar. Por quê? Porque no lar temos significativas oportunidades de reparar os erros do passado. Como vimos, a rejeição que a mãe de Razão sentia por ele era, com certeza, problemas de outras existências. E que ele, felizmente, soube compreender com serenidade, tolerância, perdoando-a quando assimilou os ensinamentos de Jesus. Perdoai aqueles que te ofendem. São criaturas doentes, necessitadas do remédio do perdão. Então, o Espiritismo vem nos explicar que, de certa forma, é muito comum o reencontro no lar de espíritos afins e não afins. São pessoas que machucamos, que nos magoaram, e hoje se apresenta como cônjuge, como filho, como parente, buscando o nosso amor. Infelizmente não existe o hábito do perdão no ser humano, por isso a imensidade de dores que guardamos dentro de nós. Ficamos remoendo o momento que fomos ofendidos e a pessoa que nos ofendeu ou não nos compreendeu. Então este hábito do não perdão deriva a predominância dos sentimentos ainda inferiores. Aí nós vemos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a violência, o ressentimento, etc., que ainda persiste, e isso produz resistência a hábitos virtuosos. Aí nós lembramos aqui também, porque a nossa palestra é muito pequenininha, nós temos que lembrar para ficar grande. Por isso nós também lembramos de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a desabafar em sua epístola aos Romanos, disse: o bem que quero, não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Então a lei do perdão veio justamente para dizer ao ser humano que devemos desinibir nossa alma de quaisquer resquícios de remorso ou de ressentimento. Porque essa lei estabelece um dos pontos importantes da felicidade humana: o perdão para si e para os outros. Às vezes somos muito críticos de nós mesmos. Não nos perdoamos, temos errado. Sermos humanos e daí as doenças psicossomáticas e apenas um passo. Então a raiva, a mágoa, como dissemos, é como um espinho cravado dentro de nós. Enquanto não o retirarmos, ele produzirá sofrimento. É todo mundo querendo chorar cansado. Compreendendo, amando e perdoando, encontraremos a paz. Essa paz tão necessária em nossas vidas. Luna Fernandes já sabia disso. Por isso, ela nos trouxe o soneto. Escolhi um soneto para ficar maior um pouco, um pequeno, a palestra, no qual terminaremos
agora a nossa exposição de hoje. O soneto de Luna Fernandes. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, se há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que face verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra a paz? E se há tanta paz no olor das multicores flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há tanta paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímidas e fugazes, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? E se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então, amigos, oremos juntos, todos, com fé, para que o homem encontre um dia a paz. Muito obrigada, muita desculpa. A próxima, vocês me avisam e eu atendo. Lúcia, só um terço, ou só quatro, porque não falei muito não, só uma horinha. Muito obrigada, muita paz, muita luz e muita alegria e satisfação de estarem juntos, de todos nós. Obrigada.